Bom dia. Vamos ler hoje, neste dia glorioso, Romanos capítulo 8, do versículo 1 ao 9, depois 15 e 16, que diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto quando estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade de Deus contra Deus, pois nada é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém, queridos? Bem, então eu quero te dizer nesta manhã que o Espírito Santo é uma pessoa viva, uma pessoa divina e é uma pessoa ativa. Muitos ignoram que o Espírito Santo é realmente uma pessoa. Acredita que seja uma força impessoal, uma influência, um sentimento positivo. Todavia, o Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Santa Trindade, com todos os atributos divinos, assim como o Pai Celestial e seu Filho Jesus. Bem, amados, eu quero te dizer que a Bíblia afirma que os três o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. 1 João 5, 6 a 8. Está lá escrito. Então, a Escritura ela refere-se ao Espírito Santo como uma pessoa. Dele está escrito assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele me glorificará. E quando ele vier, convencerá o mundo. Jesus, falando do Espírito Santo, disse que o Pai o enviaria. Toda essa palavra você pode encontrar em João. A Bíblia, meu amado, confere ao Espírito Santo atributos de uma pessoa. Ele tem vontade, ele conhece, ele tem sentimento, ele ama. E também lhe é atribuído, querido, a fala. Ele fala, ele testifica, ele intercede e ele nos ensina. Então, o Espírito Santo, ele opera na salvação do pecador. O Espírito Santo, ele desperta o pecador para a necessidade de salvação. O Espírito Santo, ele opera na pregação da palavra de Deus, vivificando a sua palavra, tornando-a compreensível. O Espírito Santo, ele convence o homem do seu pecado, fazendo sentir-se remorso e tristeza. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele leva o homem ao arrependimento. O Espírito Santo, ele transmite o convite de Jesus ao pecador. O Espírito Santo, ele opera na regeneração do pecado. Ele implanta a fé no coração do homem. Aqueles que, apesar de vivos na carne, estão mortos em ofensa e pecados, diz a palavra.
ao invocar o nome do Senhor, nascem de novo, não pela vontade do homem, mas nascem da água e do Espírito. O Espírito de vida livra o pecado da lei, do pecado e da morte, e o pecador fica lavado, remido, santificado e justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Tendo o coração purificado pela fé, o pecador recebe poder para ser filho de Deus. O Espírito Santo dá-lhe certeza da salvação, testificando o seu espírito que ele agora é filho de Deus. Podemos ler tudo isso na palavra do Senhor Jesus. O Espírito Santo, ele habita no salvo, ele habita no meu corpo, ele habita no teu corpo, que é salvo em Cristo Jesus. O corpo do salvo passa a ser templo e morada do Espírito Santo, que habita nele, proveniente de Deus. O Espírito Santo confere ao salvo a certeza da presença de Jesus em sua vida e o propósito do Filho de Deus de manter com ele uma relação pessoal. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele, diz a palavra em Romanos 8:9. O Espírito Santo é o selo de Deus na vida do salvo, isto é, aquilo que marca o salvo como propriedade de Deus, amado. Por outro lado, o salvo tem a certeza de que tem este selo, porque o Espírito testifica com o seu Espírito que ele pertence a Deus. Está em Romanos 8:16, amado. O Espírito Santo é também o penhor da herança celestial. Está em Efésios 1:14. Isso é a garantia de que receberá a sua herança. Então, o Espírito Santo, ele santifica o crente. O Espírito Santo, ele efetua no crente a santificação. Ele o inclina para as coisas do Espírito, ele milita contra a carne, ele manifesta em nós a vida de Jesus, ele promove a manifestação do fruto do Espírito, ele transforma o crente de glória em glória. O Espírito Santo, ele amplia o conhecimento das coisas de Deus. O Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor, ele nos guia, querido, em toda a verdade, nos faz lembrar a palavra que Jesus ensinou. Ele penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E nós recebemos do Espírito que promovem, que provém de Deus, para podermos conhecer que a nós, louvado seja Deus, os salvos, e que nos é dado gratuitamente por Deus, amado, essa salvação. O Espírito Santo capacita o crente para ser instrumento de Deus, então ele vem nos capacitando a cada dia. A cada crente foi chamado para servir, amado. O Espírito Santo, ele desperta o crente para entregar-se ao serviço de Deus. O Espírito, ele é eterno, que levou Jesus a se oferecer para expiar os nossos pecados, operar também em nós o propósito de servir ao Deus vivo. Se antes do batismo com o Espírito Santo, o crente sente prazer em servir ao Senhor, quanto mais depois que recebe a virtude do Espírito Santo para ser testemunha de Cristo. O propósito do Espírito Santo de Deus é despertar o salvo para a busca, o batismo com o teu Espírito Santo. A Bíblia ensina que o batismo com o Espírito Santo nos é concedido como uma dádiva, como um dom gratuito do Senhor nosso Deus. Aqueles que estão sedentos, esta sede do crente é obra do Espírito Santo. A sede impulsiona o crente a orar, e a oração abre as portas para todas as coisas nas nossas vidas. A oração, ela faz com que o Espírito Santo ele venha gemer com gemidos inexprimíveis junto ao Pai a favor da sua vida e a favor daqueles os quais você tem orado, amado. E louvado seja o nome do Senhor Jesus, pois ele nos é dado para que nós busquemos ao Senhor para a salvação. Então eu quero te dizer agora, amado, que ao aceitarmos Jesus como nosso Salvador pessoal, passamos a ter em nós o Espírito Santo como selo de Deus em nossa vida. Mas devemos todos, ao mesmo tempo, lembrar que temos a divina
e vitoriosa promessa. Cabe a nós apropriarmos-nos dela pela fé e receber a bênção que Deus tem para as nossas vidas. Então eu quero te dizer nesta manhã que em nome do Senhor Jesus, esta manhã seja mais que abençoada em nome do Senhor Jesus, e que todas as manhãs que porvenha na sua vida, permita que o Espírito Santo lhe conduza todos os dias da sua vida em nome do Senhor Jesus. Mas para hoje eu quero te dizer: bom dia em Cristo Jesus.